A paz do Senhor, uma ótima noite. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que está chegando nesse vídeo. Deus abençoe a vida de você sendo cristão. Continue firme na caminhada com Cristo Jesus. Se você não é cristão, Jesus te ama. Entrega a sua vida para Deus. É o melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Hoje nós falaremos subordinado ao tema dons dado por o mesmo Deus, né? Diversos dons dados por o mesmo Deus. O que seria dons, irmãos? Dons espirituais. Dons espirituais são habilidades dadas por Deus, dádivas deixadas pelo próprio Deus para nós, Ele que nos dá, mas distribuída pelo Espírito Santo de Deus, conforme a necessidade da sua igreja, conforme a necessidade do corpo de Cristo. Então nós podemos entender que Deus dá os dons, mas quem distribui é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos estar andando por esses dons espirituais, para que possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos entender que não é nós que usa o dom, é o Espírito Santo de Deus que nos usa para que possamos, para que através de nós ele possa edificar a igreja de Deus, o corpo de Deus. Então nós podemos ver que existem 9 dons espirituais e 5 dons ministeriais. Esses dons dados por Deus e distribuídos pelo Espírito Santo conforme a necessidade da igreja. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele fala para os irmãos, vamos ler. A respeito dos dons espirituais, não quero que os irmãos que tenhas desconhecimento. Em outras traduções, vai estar dizendo que não sejais ignorante. Não em sentido de ofensa, irmãos, mas em sentido de discernimento do que era de Deus e o que não era de Deus. Nós vamos ver no versículo 3 ele dizendo assim: portanto eu vos afirmo, ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. Aquele que fala movido ao Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, não pode maldizer a Deus. Quando ele diz assim, então quer dizer que lá dentro existia outra língua, né? Que vai ser a do versículo 2, que é quando eles estavam no mundo, paganismo. Então existia outro tipo de língua. Continuando, ele fala assim: da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que aquele que fala movido pelo Espírito não pode maldizer a Deus. Então aquele que não está movido pelo Espírito, mas muitas vezes somos movidos pelas nossas próprias emoções e achamos que era o mover de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos tomar cuidado para não ser movido pelas nossas próprias emoções, tá fazendo coisas que é da carne, achando que é do Espírito. Então nós precisamos ter o discernimento. Nós precisamos buscar. Esse discernimento só vem através da busca incessante pelo Espírito Santo, o relacionamento pelo Espírito Santo. Quanto mais íntimo você for com o Espírito Santo, mais ele vai se mover ele vai estar dentro de você, mais ele vai se mover. Então através de você, ele vai mover esses dons e você vai conseguir ter discernimento, saber o que é da carne, o que é do Espírito, para a edificação da própria igreja, né? Saber discernir espíritos. A pessoa quando está falando dela mesma, quando ela está pela emoção dela, ou quando ela está possuída, falando, Satanás falando através da pessoa. Então, em diversos casos, você vai saber ter discernimento. O Espírito Santo vai te dar essa capacitação de discernimento. Durante esses vídeos, nós vamos estar abordando todos os dons espirituais e todos os dons ministeriais. Então eu agradeço a Deus pela vida de cada um que ficou até aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que esses vídeos, irmãos, é para edificação, para crescimento, porque muitas das vezes nós precisamos entender um pouco mais, se aproximar do Espírito Santo de Deus para entender os nossos dons. Porque depois que eu entendi o meu ministério, que eu aceitei o meu ministério e eu passei a ser eu mesmo dentro do meu ministério, porque às vezes nós se espelhamos em outras pessoas, mas não, pelo contrário, nós devemos ser nós mesmos. Quando nós aceitarmos o ministério que Deus nos deu e começarmos a agir da maneira que Deus quer que nós agimos, tudo vai mudar em nossas vidas. O céu se abre na sua vida, meu irmão. Então,
que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, grandiosamente. Fica com Deus e todo dia nós vamos estar postando um vídeo. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.